esses 12 modos que nós vimos, na verdade, essa é a 13ª aula, que teve a aula inaugural, e depois nós tivemos 12 modos. Algumas aulas foram dadas com o pastor Rafael, outras pelo pastor Lincoln e eu. A intenção desse curso, na verdade, é ajudar vocês na questão de plantação de igreja. A gente sabe que há uma necessidade de se plantar novas igrejas, e o plantar novas igrejas significa alcançar os perdidos para Cristo, né? Então, é levar a salvação a outras pessoas. A rede de multiplicação, ela nos oferece esse treinamento. Já se faz algum tempo que se faz esse treinamento, que nos dá estratégias de trabalho, né? De como alcançar as pessoas. A parte mais importante não é a teoria, né? A gente tem feito a teoria. Esse curso ele foi pensado para se dar de forma presencial, fazendo um retiro, né, de plantadores, mas devido à nossa extensão territorial, muitas vezes fica difícil da gente conseguir fazer isso de forma presencial, né? No ano de hoje, a gente vai pensar no planejamento estratégico. Então, vamos ver que Deus ele sempre vai planejar aquilo que ele faz, desde o ato da criação, né? Ele não só faz o planejamento, como ele faz a verificação, a análise, para ver se aquilo que ele fez, se aquilo que ele construiu, está tendo um bom funcionamento na prática, na verdade, se está funcionando, né? A gente vê muito bem isso na criação, né? Dos primeiros dias, tudo que Deus fez e tudo que Deus criou, ele ali observou como era. O texto de Gênesis vai dizer: viu Deus que era bom, e foi o primeiro dia, e assim sucessivamente. Então, Deus ele é extremamente planejador, né? E ele espera que nós também sejamos bons planejadores, né? Da sua obra, né? Aquilo que vamos fazer. Então, é pensar, na verdade, as estratégias, entender as estratégias, conhecer as estratégias, e o mais importante, utilizar essas estratégias na prática, né? A ferramenta ela só vai ser útil se ela for testada. É o trabalho de campo, é o trabalho que se faz nas igrejas locais, nas ruas da sua cidade, nas casas que envolvem, no meio da família, no meio dos familiares, né? E hoje nós vamos falar sobre planejamento. Então, nosso objetivo hoje, primeiro, é que você reconheça o fundamento bíblico para um plano estratégico. Sempre Deus tratou com aqueles que ele chamou de forma estratégica para que eles pudessem alcançar o objetivo. Então, hoje muito mais do que lá nos tempos do passado, nos tempos de Josué, nos tempos de Moisés, nos tempos antigos, precisa-se mais de planejamento. Hoje nem se fala tanto em planejamento, se fala mais em estratégica. No mundo corporativo, se fala mais da estratégia. Qual vai ser a estratégia que vai ser usada, né? Qual vai ser a abordagem que vai ser usada para nós alcançarmos aqueles que ainda não são alcançados por Cristo? O segundo ponto é reconhecer a necessidade dessa estratégia, né? E aí, não existe uma fórmula mágica, não existe um padrão definido, porque a gente tem que olhar o contexto da sua comunidade, da sua igreja local, da comunidade que você está presente, e a estratégia ela vai vir se nós utilizarmos a primeira aula
que é a análise da comunidade. Ver o que está em torno da comunidade, ver o que aquela comunidade está precisando, como nós vamos abordar essa comunidade que, teoricamente, nós estamos falando de uma comunidade onde vai nascer uma igreja, onde a igreja vai ser plantada, né? A abordagem precisa ser feita através dos contatos, né? Que são os novos contatos, que a gente chama no módulo 2, de você ter ali, criar uma rede de relacionamento, uma rede de networking em torno daquela comunidade, procurando conhecer as pessoas, abordar as pessoas, criar laços de amizade com essas pessoas, e aí você vai montando ali a estratégia. Teoricamente, isso é maravilhoso, isso é extraordinário. A prática, ela já vai demandar esforço, vai demandar tempo, vai demandar paciência, vai demandar perseverança, vai demandar atitude, né? De você poder estar abordando as pessoas. Algumas pessoas vão, à primeira mão, abraçar a causa, outras vão, de repente, ser um pouco mais resistente, de repente, uma família vai aceitar de bom grado e daqui a pouco já começa a ter dificuldades. Então, isso nós temos que saber que essas coisas vão acontecer e que nós precisamos, no meio de tudo isso, sermos resilientes a essas circunstâncias, a essas situações, para poder insistir e chegar ali a um êxito, né? E qual seria esse êxito? É ver pessoas sendo convertidas, é ver pessoas que venham para a adoração, que venham para a salvação. Um dos desejos grandes que um pastor tem, além de plantar uma igreja, e até mesmo na sua igreja precisa também de mais pessoas, mais membros, né? mais discípulos, é a questão do batismo, né? Quando alguém desce as águas do batismo ali, é uma grande vitória, é um resultado de todo o trabalho que foi feito, todo o esforço empenhado ali, valeu a pena, porque chegou a um resultado positivo, a um resultado que é notório, né? Eu acho que o mais importante de tudo isso é quando uma pessoa ela desce as águas do batismo, depois é adicionada ou acrescentada à igreja, né? Desenvolver um plano estratégico baseado em resultados e ferramentas de diagnóstico. Bom, todo plano estratégico, a rede de multiplicação, ela usa muito um material que é assinado na matéria de marketing, né? Então, existem essas ferramentas, uma ferramenta chamada PDCA, que é a parte de planejamento, né? A parte de fazer, a parte de analisar e a parte de fazer a checagem, a avaliação. Então, acredita-se que tudo aquilo que você faz, se você não tem um controle, se você não faz ali o mensuramento disso daí, ou seja, não faz a medição para ver se o que você está fazendo, ele está surgindo resultado, então você não sabe para onde você está indo. São ferramentas de análise. E essas ferramentas de análise, você analisar a efetividade, a participação das pessoas. Vamos citar assim de uma forma mais lúdica para a gente poder entender. Na aula 2, a gente aprende sobre novos contatos. Então, na prática, o que seria isso? Você ter ali uma lista com o nome de pessoas que você já vai ter feito contatos com ela, possivelmente usar as redes sociais, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, para manter contato com essas pessoas, né? São os novos contatos, é uma rede de network que você vai estar ali trabalhando a evangelização com ela.
formar um grupo de WhatsApp, se possível, se não trabalhar de forma individual no primeiro momento, né? Nas primeiras abordagens, você perguntar como estão aquelas pessoas. Então, isso precisa ser colocado em uma lista. Se você tem ali um equipamento, um computador ou um caderno, não precisa ser algo muito tecnológico, mas que você saiba o que você está fazendo. Então, aí vem duas mensurações. Qualitativo, que está diretamente ligado à qualidade daquilo que você vai fazer, né? E o quantitativo. Quantas pessoas eu tenho nesta lista? Quem passa por um médico de posto de saúde, ou qualquer outro lugar, sempre lá eles têm uma ficha, um cadastro, de saber qual foi a última visita sua, de saber qual foi o último momento que você teve ali, o que foi falado, o que foi diagnosticado, os seus exames, o diagnóstico que foi feito em relação à sua saúde. O médico ele precisa destas informações para poder te dar maiores informações a respeito da sua saúde. Estrategicamente, na questão de plantação da igreja, de plantar uma igreja, não foge muito disso. Você tem um cadastro daquelas pessoas que você está evangelizando. Isso a gente aprendeu ali no material, aula 2, 1, 2 e 3, né? Mais 2 e 3, que você tem ali um cadastro das pessoas que você está sendo abordado. Qual foi a última visita que eu fiz? Qual foi o último ensinamento que eu dei? Que passo está essa pessoa? A gente já pode entrar com ela com um curso, com um treinamento, né? Já posso dar a ela, ali tem alguns cursos, as rotas que nós aprendemos, que são sugestões para que a gente possa utilizar esse material, mas nós temos materiais também que são os materiais da igreja, né? As verdades bíblicas, aquilo que nós podemos falar, eles podem ser usados. Nos passos da rota, eles são 52 semanas, então é mais longo. Se eu pegar o material que nós temos, das verdades bíblicas, né, nós temos 29. Então, são 29 semanas. Em 29 semanas, eu consigo formar uma pessoa, deixar ela pronta para o batismo, deixar ela pronta para ser membro da igreja, embora hoje a questão da membresia se pede ali também a questão do curso de membresia. Então, aí teria que ter uma estratégia. Como que eu vou avaliar isso? Que ponto estão as pessoas? Quantas pessoas eu tenho? Isso é diagnóstico. Quantas pessoas eu tenho que estão ativas e que estão inativas? E eu vou trabalhar essas pessoas. Eu vou trabalhar de forma estratégica de como eu vou alcançar. Então, nós vamos ter pessoas que vão estar ativas, que vão estar impulsionadas a continuar com os estudos, impulsionada a continuar na caminhada. Nós vamos ter pessoas que possivelmente vão estar meio que desanimadas, desalentadas, que vão precisar de uma nova abordagem, uma nova roupagem. Então, nós não vamos ter um ambiente totalmente harmônico, ou seja, igual para todos. E, às vezes, nós trabalhamos na igreja um material que é igual para todos. Então, na questão de plantação de igreja, a gente precisa ter algumas especificações ou alguma especialidade diferente, tratar as pessoas de uma abordagem diferente, principalmente no individual. Alguma pergunta até aqui?
Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Ok, então vamos continuar. Aí nós temos a base bíblica, né? A base bíblica do trabalho que a gente se propõe a fazer, né? Esse material aí do grupo 1, 2, 3 e 4, seria para a gente dividir esses grupos, né, de trabalho, e cada um apresentaria aí o seu planejamento estratégico nesse sentido. Nós não vamos focar muito nisso, não. Você tem esse material aí para você poder depois, com mais calma, acompanhar. E aí nós temos o seguinte: atividades, né? As tarefas, os passos estratégicos, e acaba chegando a uma organização. Então, nós temos aí esse material para a gente visualizar ele. No material que nós temos em PDF, ele está dessa jeito, dessa forma aí. Não sei se você consegue visualizar aí. A nitidão do meu computador que atrapalha às vezes. Vamos ver. Tá desse jeito aí, nesse material que você vai olhando. Atividades, tarefas, passos organizados, né? Então, você vai ver quais são as atividades que você vai fazer, quais são as tarefas que você vai determinar, os passos que você vai dar. Esses passos nós poderíamos chamar, numa linguagem para nós podermos entender, em um plano de ação. Qual vai ser o meu plano de ação? Né? Qual vai ser a estratégia que eu vou usar? Eu vou ter ali uma relação de pessoas, nome, endereço, data de nascimento, e aí você vai ter que fazer essa entrevista, criar ali esse laço de relacionamento com essas pessoas, e o que vai acontecer nesse laço de relacionamento com essas pessoas? Você vai procurar conhecer a pessoa e você vai montar uma estratégia de como você vai abordar. Se tem alguém na família que tem talvez ali um problema de saúde, você vai se interessar por aquela pessoa. Se a pessoa estiver fazendo algum curso, estudando alguma coisa, você vai ter que se interessar pela vida da pessoa, você vai ter que se envolver para criar um laço de relacionamento, um laço de amizade. Quais são os exemplos que nós demos durante o curso, né? Por exemplo, a vida da mulher samaritana. Jesus conversou, antes de falar de qualquer coisa de salvação, Jesus conversou sobre a vida dela, né? Fez perguntas sobre a vida dela, quis conhecer ela, como ela estava se sentindo. Então, esse interesse pelas pessoas é que hoje vai nos levar ao melhor resultado, né? Que é o que nós queremos, né? Hoje as pessoas precisam desse tipo de trabalho. A sociedade em si, ela mudou, ela não é mais a mesma sociedade de 30, 40 anos atrás. A abordagem que nós fazíamos antigamente, ela não surte muito resultado nos nossos dias. Pastor, podemos fazer evangelização, distribuição de folhetos? É claro que sim, se pode, mas não se vai ter o resultado que se tinha há muitos anos atrás. É interessante que se faz como uma ferramenta de divulgação, como uma ferramenta de marketing da igreja, da onde a igreja está situada, mas ela não, talvez para primeiros contatos, né, para primeiros contatos, quando você não conhece as pessoas, você precisa ali fazer o primeiro contato. Então,
esse trabalho, talvez, de distribuição de folhetos, ele vai servir como estratégia apenas para que você aborde e chegue a formar ali um grupo de pessoas. Ele não vai dar um resultado que dava antigamente. Essa evangelização que a gente vai, deixa o folheto na caixinha do correio, debaixo da porta, no para-brisa de um carro, não é pecado fazer e não é proibido fazer, mas não vai trazer um resultado assim surpreendente. O ideal é você chegar nas pessoas e tentar ali, através de um folheto, fazer uma abordagem um pouco mais incisiva, né? Tentar ali fazer um contato. Irmãos, pastores, líderes, irmãs queridas, se nós não fizermos isso, a igreja não vai crescer. Se nós não sairmos das quatro paredes, a igreja não vai alcançar os resultados que ela precisa, né? Durante todo o curso, a gente tentou mostrar para vocês, e eu tenho tentado mostrar isso para a minha igreja local, e eu estou aprendendo também. O ministério de Jesus, ele foi em lugares públicos, foi na rua, foi na entrada das cidades. Dificilmente Jesus ele fez um milagre dentro de um templo, mesmo porque não se tinha só as sinagogas na época, e não se tinha um templo, digamos assim, cristão, na verdade. Não tinha a sinagoga. Se você parar para fazer uma análise de todos os milagres que Jesus fez, ou foi na rua, ou foi num local público, ou foi dentro de uma casa. A obra de Jesus, ele não foi internalizado, foi externalizado. E hoje não é muito diferente. Eu quero só abrir um parênteses aqui, um comentário, que a gente, esse é um modo de ver meu, uma análise que eu tenho feito, que hoje a gente precisa fazer a gestão de pessoas dentro da igreja. A gente não pode mais tratar todo mundo do mesmo jeito, da mesma forma. A gente precisa ter um tratamento quase que personalizado para aqueles que estão dentro da igreja e para aqueles que estão chegando, um acolhimento assim espetacular. É um bom atendimento. Não vamos tratar essas pessoas como clientes, é claro que não, mas chega a quase que ser, porque existe uma concorrência. Desculpa eu falar isso, mas existe. Existe outras igrejas com outras ferramentas, com outras abordagens, talvez não tão coerente como o nosso ministério se propõe. Nós sabemos que nós temos uma doutrina maravilhosa, um ensinamento maravilhoso. A nossa igreja, ela é esplêndida. Não é porque nós estamos dentro dela, não, mas pela doutrina, pelo ensinamento, pela postura, pela doutrina, eu tenho segurança de dizer para vocês que nós estamos muito bem. Onde que nós temos a dificuldade? É na questão do crescimento, né? Essa dificuldade, ela existe, e essa dificuldade, ela precisa ser, de alguma forma, trabalhada e superada. Amém? Mas, às vezes, você está querendo falar alguma coisa ou você aplaudiu? Não, meu irmão, aplaudi só. Né? Amém. Só estou na expectativa, aprendendo cada vez mais. Essa abordagem... Eu estava, esses dias, olhando aqui uma propaganda de televisão, eu falei, puxa, a igreja está quase chegando a isso. Talvez, eu não sei se vocês já viram a propaganda do Santander, fazendo a propaganda do Santander aqui para vocês.
O Santander, ele não está esperando mais os clientes na agência. Ele está indo aonde os clientes estão. É lógico que ele vai fazer uma seletiva dos clientes. Ele não vai atrás do Antônio Carlos, que não tem dinheiro, mas quem tem, ele vai atrás. Ele vai dar assistência onde as pessoas estão. A igreja não pode pensar diferente. E aí está o grande resultado do ID. A gente está confundindo quando Jesus diz: vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, e a igreja está esperando todo mundo vir. Só que, na verdade, o papel da igreja hoje está mais em sair das quatro paredes, e eu não digo isso hoje, eu digo isso aí que já é um tempo que está isso aí, nós que não estamos entendendo esse trabalho. Porque em 2004, na conferência internacional que teve no Paraguai, o bispo Randy Howard, ele já trouxe um sermão lá falando a respeito disso daí, da igreja sair das quatro paredes. E essa é uma realidade. Essa abordagem. Você tem que sair, né? Jesus, ele compara, ou se é que nós podemos fazer essa comparação, o ganhar almas como uma pescaria. Ninguém vai pescar um peixe dentro de casa. Ele tem que sair, ele tem que ir para o rio, ele tem que ir, né, aonde as pessoas estão. Pecador tem. Pessoas para serem alcançadas existem. E nós temos que descobrir como que nós vamos fazer essa abordagem, como que nós vamos planejar isso na nossa localidade. Faça uma análise para você ver da comunidade onde você está inserido. Por exemplo, aqui na minha cidade aqui é uma cidade de, eu vou chutar um número aqui, 23 mil habitantes. Eu pensava que era 27, mas no último censo deu 22 mil alguma coisa, 23 mil pessoas. Desses 23 mil, 20 mil não estão no Evangelho. Quer dizer, eu tenho 20 mil pessoas na cidade para ser conquistado. Então, eu tenho que montar uma estratégia, porque não vai caber 20 mil dentro da minha igreja e eu não vou ganhar esses 20 mil. Mas eu tenho que colocar uma meta aí, inalcançável, né, de 2 mil pessoas. Como que eu vou montar essa estratégia para alcançar 2 mil pessoas? Então, o planejamento, as estratégias, elas vão ter que existir. E aonde nós estamos pecando é na execução. A execução. Então, qual que é o conselho que eu dou? Se você é pastor, se você é líder, se você quer plantar uma igreja, forme um grupo de pessoas que tenham a mesma ideia, o mesmo conceito que você, a mesma vontade. Às vezes as ideias elas podem ser até um pouco divergentes, não há nenhum problema das ideias ser divergentes, o que nós não podemos ter são oposições, né? Pessoas que pensam diferente nos faz pensar também de uma outra forma, de uma outra maneira. O que nós não podemos fazer oposições. Nós fizemos oposições, nós estamos equivocados no sentido do servir. Mas pensar diferente, em determinados momentos, é bom, que quando alguém pensa diferente, faz o outro também pensar. Forme um grupo, analise a sua comunidade. Pega o material que vocês têm aí. Pastor, eu perdi o material. Não tem problema, você pode me pedir quantas vezes eu vou mandar para você, quantas vezes for necessário. Analise a sua comunidade. Crie ali um grupo de relacionamento. Pense grande. Não pense nos novos contatos, ele dá ali uma meta de 10 pessoas por mês. Pastor, eu não consigo fazer 10 pessoas por mês. Faz 5. 5 é melhor que 0.
quando a gente faz o preenchimento ali do ABC, o ABC ele pede isso quando você já tem um campo, quando você já tem ali um GPS, quando você já tem ali um ponto de pregação, ele pede quantos novos contatos você fez. Faça novos contatos. Procure abordar as pessoas. E você pode fazer isso, por exemplo, de uma forma prática, quando você vai no mercado, quando você vai numa loja, quando você vai à padaria, quando bate com algum conhecido, com algum vizinho na rua, você pode expandir isso de uma maneira que alcance as pessoas, principalmente os não crentes. Se tem algum crente que está meio fraco, aborde ele, não tem problema. Monte a sua estratégia e nós vamos começar a ver resultados. Nós vamos começar a ver as coisas melhorando. E o trabalho da mão de vocês, Deus vai prosperar isso, Deus vai abençoar isso de uma forma extraordinária, porque nós estamos trabalhando para Ele, né? Então nós temos que contar com a ajuda dele. É Ele que tem que nos dar a graça, né? Então está aí o mesmo slide que eu mostrei para vocês, né? Uma forma. Bom, agora que nós vamos começar a trabalhar. Opa! Vou voltar aqui. As estratégias aí, ó. Deixa eu ver aqui. Josué 6. Alguém tem Bíblia aí? Josué 6, 12. Vou ler aqui para vocês. Todo mundo conhece essa história de Josué, né? Depois Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram a arca. Ele está falando aqui de estratégias, né? De como eles usaram a estratégia para poder fazer esse trabalho para Deus. O computador está travando muito, irmãos. Vou ter que arrumar um jeitinho de fazer uma manutenção dele, senão nas próximas aulas eu vou travar demais. Quem pode ler para nós? Primeiro, a presença de Deus, né? Ele fala a respeito aí da presença de Deus. Isso é sumariamente muito importante, né? Deus presente em tudo aquilo que nós vamos fazer. Depois, o direcionamento de Deus. Qual foi a direção que Deus dá? Qual é a direção que Deus ele vai nos orientar? Os estudos, a teoria, eles são fatores direcionais que nos ajudam a ter ali o direcionamento de Deus, né? Mas ele pode também direcionar de uma forma mais específica. Então, é muito significante, é muito interessante que você tenha essa direção de Deus para a sua comunidade, pedindo que Deus coloque no seu caminho pessoas. Deus conhece todas as pessoas. Não existe nenhuma pessoa que Deus ele não conheça. Essa é a minha fé, essa é a minha crença, esse é o meu pensamento. Ele conhece cada ser humano que existe sobre a face da terra. Ele sabe, né? Quem são essas pessoas, como estão essas pessoas, como essas pessoas se sentem, e acredito eu que é desejo do coração de Deus salvar essas pessoas. Irmãos, o negócio de salvação, que a igreja tem a sua responsabilidade, não é da igreja, não é nosso. Isso é um negócio de Deus. E nós estamos envolvidos em um negócio de Deus. E não existe algo melhor ou mais tremendo do que isso que nós estamos envolvidos. Nós estamos envolvidos em uma grande e magnífica obra
é a única obra que vai entrar para a eternidade, né? Então, nós precisamos ter essa característica de nós planejarmos, de nós termos essa teoria e pegarmos essa teoria e trazermos para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, e montarmos ali uma estratégia e ir avaliando essa estratégia, quais são os resultados. É muito importante que a gente pense nos resultados, que a gente tenha esses resultados, porque são os frutos do trabalho, né? O fruto daquilo que nós estamos fazendo, né? Ter a perseverança não é fácil, né? A gente começa a trabalhar algumas pessoas aqui, quando você acha que a pessoa vai engrenar, você vê que a pessoa ela toma um outro rumo, um outro direcionamento, e aí você tem que novamente fazer uma abordagem para essas pessoas, para poder fazer com que elas entendam que... Então, nós temos que ter entendimento de uma coisa. Segundo o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, Paulo ele vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a eles a luz do Evangelho. Então, existe uma questão espiritual por trás disso daí. E aí é onde que nós precisamos que o Espírito Santo ele esteja trabalhando no convencimento dessas pessoas. O pregar, o ensinar, o disseminar, o divulgar, o proclamar o Evangelho, a ministração da palavra de salvação, cabe a nós. Mas o convencimento, ele cabe ao Espírito Santo. O Espírito Santo que precisa tomar essa direção para convencer as pessoas, porque ele vai fazer com que a palavra ela vá penetrar no lugar mais profundo do coração humano, né? Então, eu acredito muito nesse mover do Espírito Santo, nesse mover que o Espírito Santo tem que trazer sobre nós, para que ele possa convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça, né? Esse é o papel do Espírito Santo. Nós temos aí o texto aí que nós estamos apresentando para vocês, é a questão ali, quando eles já haviam atravessado ali o Rio Jordão, que também Deus deu a eles a estratégia, agora era os sacerdotes que iam entrar no Rio Jordão, carregando a arca, né? Quando a planta dos pés do sacerdote tocasse a água, o rio ia parar, ia se formar uma parede de água, e logo depois, então, eles encontram a cidade de Jericó, e ali Deus dá toda a estratégia para eles, né? Deus dá o direcionamento, o que eles tinham que fazer, eles tinham que rodear a cidade durante 7 dias, né? E ninguém podia conversar nada, ninguém podia falar nada. O texto, é lógico que o povo, acredito eu, que não deve ter ficado todo mundo em silêncio, né? Alguma conversação teve, porque ficar ali 7 dias dando volta ali sem falar, eu acho que é meio complicado. Mas, no último dia, todo mundo teve que gritar, a participação de todos. Então, o que nos remete isso a ideia, trazendo para os nossos dias hoje? Que, na questão de ganhar alma, tem as estratégias dos plantadores, tem as estratégias que vão juntar com os mentores, os pastores, mas também é de responsabilidade da igreja local, de todos, a participação de todos. Nós temos que quebrar esses paradigmas dentro da igreja, que a igreja ela é só observadora. Não, a igreja ela tem que se tornar participante. Ela precisa se participar desse contexto. A gente vai ver que ali, quando as muralhas ali de Jericó, que Josué deu a ordem, o povo gritou, e quando gritou, as muralhas vieram abaixo. Então, a participação de todos dentro da comunidade, a participação de todos os envolvidos, né? Temos que olhar, ter um único olhar, de um só homem, de um só corpo, de uma só mentalidade de igreja, para que não haja ali nenhuma distorção.
nos últimos dias que nós estamos vivendo, às vezes isso não acontece, às vezes um está olhando para um lado, outro está olhando para o outro, as ideias são divididas, os pensamentos são divididos, e o que acontece? Jesus ele vai falar isso aos seus discípulos. Um reino dividido vence. É isso? Não. Jesus falou que um reino dividido não subsiste. Ele falou que nem o reino de Satanás dividido não subsiste. Então a igreja precisa estar unida. O corpo precisa estar unido. No mesmo sentido, na mesma direção. Vamos ter pensamentos diferentes, talvez pensar de uma forma diferente, opiniões diferentes. Possivelmente sim. Mas eu volto a frisar. Eu não posso deixar que o meu pensamento diferente me faça ser um opositor, me colocar como oposição ou torcer contra, né? Tomara que dê errado. Não, eu acredito que esse não é um pensamento adequado para o que nós estamos procurando, né? O pensamento mais adequado é o que está na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, quando o membro se alegra, se regozija, todo o corpo se alegra. Quando o membro padece, todo o corpo padece. Essa harmonia do corpo, essa analogia que Paulo faz do corpo, ela é muito interessante para nós hoje como igreja. Eu preciso torcer para que aquilo que o irmão José ou o irmão Zezé está fazendo dê certo. Preciso torcer para aquilo que o pastor Zé Roberto está fazendo em Pernambuco funcione. A vitória dele é a minha. O que o pastor Wilson está fazendo em Lagoa da Prata. A irmã Oselve é Curitiba, não sei. Eu esqueci, Porto Alegre. Eu não lembro de onde que é. Não, eu estou em Mato Grosso, Mato mas Grosso. Mato Grosso. sim, minha irmã tá, e Maria está em Itapejara. Que lugar de Mato Grosso ela está? Eu estou em Tangará. Então, Tangará da... o nosso país ele é quase o tamanho de um continente, nós somos separados, nós precisamos entender que a vitória de um é a vitória de todos. Né? Irmãos, a nossa igreja ela é super interessante, eu falo isso com muita alegria no meu coração. Poxa vida, quando se planta uma igreja lá no Mato Grosso, poxa, a região do a igreja cresce, a região do Mato Grosso vai crescer, o Brasil vai crescer no número de igreja, a América Latina cresce no número de igreja, ou América do Sul, e mundialmente cresce. Então, é um crescimento assim, todo mundo vai saber, é notório, não é uma igreja que está lá, às vezes parece que está isolada, né? Está lá sozinha, não está. Ela faz parte de uma organização com uma estrutura extraordinária e maravilhosa, né? Então, eu tenho que torcer, eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que clamar, de alguma forma, se eu puder ajudar, o que eu puder fazer para que lá no Mato Grosso tenha uma igreja, aqui em Curitiba tem igreja, aqui lá em Pernambuco, onde o irmão José está lá, de vez em quando a gente vai lá tomar um café com ele, com o Zé Roberto lá, né? O café de lá é bom, hein? Eita! Eu vou te falar uma coisa para você, viu? É bom demais. Aonde a gente estiver, né? E pedir que Deus ele nos mantenha com essa estratégia de crescimento, de desenvolvimento, né? Eu queria me colocar à sua disposição, porque falando assim na teoria é muito simples, é muito fácil, mas de repente, no individual, se houver interesse da sua parte, você pode me chamar, eu estou à disposição, para a gente montar uma estratégia para a sua região junto, né? Aquilo que você passou, você tem todas as respostas? Não, eu não tenho. Não espere que eu tenha todas as respostas, não. Mas nós podemos pensar juntos. Nós podemos quebrar a cabeça juntos. Nós podemos chorar juntos, se necessário for. Mas também vamos poder nos alegrar juntos. Né? Uma coisa que me move muito é o desejo de ver nossa igreja crescer, sabe? Em todos
os lugares. E eu creio nesse possível crescimento que o Senhor vai nos conceder e nos dar, né? E é por isso que estamos trabalhando. Olha, Josué 6,12 foi o texto que nós estávamos aí. Depois Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram a arca. Esse texto é muito interessante, né? Porque ele vai jogar uma responsabilidade sobre as costas do sacerdote. E a arca ali, ela representava ali a presença de Deus, né? Então, onde quer que a gente esteja, seja numa igreja muito bem estruturada, com aparelhos de som, com projetor digital, com cadeiras estofadas, com músicos, com bateria, a presença de Deus tem que estar ali. Pode ser um salãozinho simples, com as cadeirinhas colocadas ali, a presença de Deus tem que estar ali. Pode ser numa garagem, não interessa, a presença de Deus tem que estar ali. Porque o que vai ornamentar todo o nosso trabalho não é só a estrutura. Quem me dera se todas as congregações tivessem a melhor estrutura, né? De um visitante poder ir ao banheiro do nosso templo e chegar lá e encontrar uma torneira de ouro. Quem nos dera, né? Quem nos dera. Mas graças a Deus que pelo menos vai encontrar ali um banheiro limpo, um papel higiênico pelo menos saudável ali. Mas o mais importante de tudo isso é a presença de Deus. Que seja numa praça, que seja numa rua, que seja debaixo de uma árvore. Quando ele fala ali da arca, a arca era o simbolismo máximo da presença de Deus. O importante não era apenas os pés do sacerdote tocar ali as águas do rio, mas eles tocaram e a arca estava ali dentro do rio, nos ombros do sacerdote. Então, essa era a estratégia, a presença poderosa de Deus. Meus amados pastores, irmãos e amigos, não troque a presença de Deus por nenhuma técnica. Nada, absolutamente nada pode substituir a presença de Deus no meio do seu povo. Absolutamente nada pode substituir o mover, o agir, o operar, o ministrar do Espírito Santo. O Espírito Santo ele precisa encontrar corações sedentos pela sua presença, ele precisa encontrar em nós homens e mulheres que deem a ele a liberdade de se mover, porque é ele que vai nos ajudar. Ah, pastor, eu penso assim, eu creio assim, que o Espírito Santo ele tem que ter, seja todos os dias da nossa vida, seja bem-vindo o Espírito Santo, seja bem-vindo em nosso meio, toma a direção e faz a tua obra, né? Olha aí, coisa interessante aí, ó. E os homens amados iam diante dos sacerdotes. E o que acontecia? Opa, peraí. Vou voltar aqui. E os homens amados iam diante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca. Andando e tocando as buzinas iam os sacerdotes. Porém, ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu diga: gritai, então gritareis. Essa é a estratégia. Quando se monta uma estratégia, é necessário que todos que sejam envolvidos sigam aquela estratégia. Se você não concorda com a estratégia, se submeta e concorde. Porque a estratégia
ali foi dada por Deus, era desse jeito. Não, eu quero gritar antes, eu quero dar eu estou motivado, eu quero dar a volta ali os 7 dias, eu quero ficar rouco de tanto gritar, eu vou gritar, né? Mas a estratégia não era para gritar. Tinha o dia certo, tinha a hora certa, tinha o momento certo para gritar. Então, essa era a estratégia, essa era a direção que Deus havia dado, né? E olha aí, verso 15. Sucedeu ao 7º dia, madrugaram a subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes, e naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Né? Aí está a questão da perseverança. Né? A gente, às vezes, tem começado campanhas na igreja com algumas pessoas, porque a campanha, ela prende a pessoa em um tempo que você tem ali para ministrar a palavra, principalmente para pessoas que estão chegando à igreja. Hoje aqui nós estamos trabalhando muito com campanhas nas casas, né? A gente sabe que em algumas regiões pessoas têm certa dificuldade você tem certa dificuldade que as pessoas abram a porta da casa para você. Mas aqui na nossa cidade, aqui nós estamos descobrindo isso na prática. Nós já temos algumas casas que nós estamos fazendo um trabalho. Inclusive, amanhã a gente começa um trabalho numa casa ali, a gente vai visitar a família, vai levar a palavra para eles, leva, e durante 7 semanas a gente vai trabalhando ali, e eles já começaram a frequentar os cultos no templo, né? Então, agora a gente vai trabalhar eles no sentido de libertação, no sentido de estruturação, de levar eles a palavra. Então, a gente tem um trabalho assim, e isso Deus tem dado para a gente, né? Então, a gente usa o número 7 como um ponto. Mas aí pode ser 3, 4, 5, aí não há nada. A gente usa o número 7 devido ao entender que 7 é o número da perfeição, né? E aí foi a estratégia que eles usaram. A gente está colocando essa estratégia e nos parece que nós estamos começando a ter alguns resultados. E chega aí o dia da participação de todos. Sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Olha que coisa interessante, irmãos. Não foi pela estratégia, não foi pela força de vontade dos sacerdotes, não foi pela 7 voltas que eles deram, mas foi porque o Senhor deu a eles a cidade. Por algum motivo, Deus pediu que eles dessem 7 voltas. Deus podia ter dado a eles a cidade no primeiro dia? É claro, ele tinha poder para isso, ele tinha e tem. Mas muitas vezes, Deus faz uma estratégia para ver qual vai ser o nosso comportamento, qual vai ser a nossa atitude diante daquilo que ele está colocando para nós. Então, e ali, quem entregou a cidade foi Deus. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ou seja, é uma cidade amaldiçoada, você não pode pegar nela, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, porque ela guardou os espias, né? Ela e todos os que com elas estiverem na casa, enquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então, somente guardai-vos os anátemas, para que ninguém toqueis, nem tomeis alguma coisa dele. E assim façais maldito o arraial de Israel. E o perturbeis, porém, toda a prata e o ouro, e os vasos de metal, de ferro, são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo, sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, para cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Essa foi, então, a estratégia para se derrubar os muros de Jericó, e foi uma estratégia dada pelo próprio Deus, e o próprio Deus fez com que essa estratégia ela funcionasse, né? Aí nós temos, então,
elementos do planejamento, resultados requeridos do diagnóstico, número 323. Atividades e programas que você vai fazer, eu vou mandar esse slide para você dar uma olhadinha. Crie uma agenda, é muito importante. O planejamento, ele determina um pouco de tempo, mas vale a pena. O orçamento do seu planejamento, né? Quem vai ser os responsáveis, e no final, a avaliação. Ok? O final vai para a avaliação. Vou abrir para vocês aí o microfone, para vocês poderem participar conosco. Se tiver alguma sugestão, algum comentário. Agora nós temos aí mais 10 minutinhos que eu vou entrar na outra aula. Não, Rogério. Então, nós vemos que sim, o Senhor faz como Ele quer. E por isso mandou 7 voltas, 7 dias, 6 dias dando volta e no sétimo dia 7 voltas só em esse dia. Porque o Senhor faz sempre em seu tempo. Y no es solo eso, cuando faló para Naamán sumergirse son 7 veces. Él podía hacer limpo una primera vez, mas el Señor quería otra cosa con él. Entonces, cada vez que el Señor nos da una dirección de cómo tem que hacer, es porque Él faz como Él quiere y en el tiempo que Él quiere. Porque nuestros pensamientos y nuestros caminos no son igual que los de Él. Amém? Eu também penso assim, irmã Rosel. Na verdade, Deus usa o momento mais para trabalhar nosso coração, né, para trabalhar a gente. Porque se ficar muito fácil, muitas vezes não se dá o devido valor àquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Né? Então, e para ficar marcado também, né? Você chegasse lá e gritasse o muro cair, talvez a gente não daria tanta ênfase, né? E ficou marcado, né? Ali o povo ali gerando expectativa, gerando curiosidade, né? Gerando assim uma motivação. Foi cansativo para o povo? Provavelmente foi, é lógico, né? A gente podia aprofundar aí no estudo de Josué para saber quantos quilômetros ou quantos metros eles andaram ali atrás da muralha para a gente ter uma ideia. Mas foi uma estratégia de Deus, e assim foi. A senhora citou Naamã, muito bem colocado, né? Sempre o número 7 ali presente nessa circunstância, nessa situação. Mais alguém? Pastora Ruth? Olá, pastor. Estou aqui só aprendendo um pouquinho mais, mas a verdade é essa, né? A ordem é semearmos, e se semeamos, vamos alcançar uma colheita, e quem vai dar essa colheita, esse grande crescimento, é o próprio Deus, que é o dono dessa obra. Então, é necessário a gente apenas aprender e colocar em prática. Muitas das vezes nós estamos preocupados em querer ganhar quase 3.000 almas, como aconteceu com Pedro, ou então queremos uma colheita de imediata, né? E, na verdade, mexer com lavoura exige um tempo, exige toda uma preparação, exige paciência, e depende ainda da terra, né? Se ela não for fértil, vai demorar um pouquinho mais. Mas vai nascer alguma coisa. Desse jeito, né? Nossas expectativas, né, de crescimento aí, é muito importante que a gente esteja dentro daquilo que Paulo ele escreve à igreja de Corinto. Eu plantei, Paulo regou, mas quem dá o crescimento é Deus, né? Então,
às vezes eu me pego falando com Deus, né? O que está se passando, né? Que se dizer que os pastores não têm buscado plantar, que a gente não tem buscado regar, se tem, mas o crescimento, às vezes, ele não está dentro das nossas expectativas, né? Pode acontecer de um momento para o outro, né? Eu acho que eu sou assim, gosto, hoje não muito, porque eu tenho uma certa dificuldade no espaço onde eu estou aqui, mas eu gosto muito de mexer com planta, com horta. Então, quando eu colocava uma semente lá, eu tinha até uma planilha no computador, dia tal, semeado, o transplante, a cirurgia do transplante vai acontecer tal dia, e aquela expectativa, né, quando eu chegava ali onde estava ali a minha semente, que a semente começava a brotar. Gente, não tem coisa, para mim, assim, tão agradável ver brotar, né? Às vezes jogava ali algumas sementes de milho e o milho começava a brotar e começava a crescer, aquela expectativa, né? Paulo, ele vai comparar a igreja, o trabalho que nós estamos fazendo, como uma lavoura de Deus, né? É muito... Ele traz, a Bíblia, ela traz, acho que 4 alegorias do que nós estamos fazendo, que é muito importante. Primeiro, a questão da lavoura, como a própria pastora Ruth colocou agora, preparo da terra, cuidado, porque vai ter ervas daninhas, vai ter a questão do tempo, a questão do clima, e isso tudo pode atrapalhar, né? Estamos falando de vida, estamos falando de pessoas, isso tudo pode atrapalhar. Então, o esforço do agricultor de preparar a terra, de regar a terra, de cuidar, de zelar daquilo ali, né? Demanda tempo, demanda determinação, demanda cuidado. Depois é comparado com a criação de ovelhas, o rebanho, né? Às vezes o pastor tem que passar a noite no campo para proteger o seu rebanho, levar as ovelhas a águas tranquilas, pastos verdejantes, cuidar para que, se precisar de algum cuidado medicinal nas suas ovelhas, né? Principalmente quando pega ali algum tipo de intruso, né? Precisa estar cuidando. A outra situação que ele apresenta, ele coloca Deus como grande arquiteto. Só quem trabalha em obra, já trabalhou de pedreiro, de servente de pedreiro, viu alguém trabalhando, a questão da arquitetura ela é muito interessante, mas mexer em concreto, hoje tem muita máquina, hoje tem muito equipamento que fazem isso, mas quando se fazia na enxada, eu mesmo já tive essa oportunidade, quase morrer em cima de um concreto, né? De tão exaustivo que é. Então, e o outro é a guerra. Soldados. Então, olha só, 4 situações que demandam esforço, que demandam determinação, que demanda conhecimento, que demanda tempo, que demanda preparo, que demanda disposição, perseverança. Isso é o que nós estamos envolvidos a fazer nessa grande e maravilhosa obra do Senhor para as nossas vidas. Amém? Alguém quer fazer algum comentário? Perguntas? Não? Eu vou encerrar aqui a nossa gravação. Ok.